Graça e paz, queridos. É bom nós estarmos aqui. As criancinhas de 0 a 10 anos estão liberadas para um cultinho na sala anexa. Meus irmãos, nós queremos louvar a Deus por essa noite tão preciosa em nossas vidas. Ouvimos estes dois belíssimos hinos através do coral da igreja, participação da mocidade também. Com certeza o Senhor nessa noite foi glorificado e a igreja foi edificada. Mas chegou o momento agora de nós fazermos uma reflexão da palavra do Senhor. Eu queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 ao versículo de número 24. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22 ao versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém, queridos? Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Feche os seus olhos, faça uma oração, peça que nessa noite Deus graciosamente se lembre de você e ministra o seu coração também através da sua palavra, já que nós estamos aqui na presença do Senhor para celebrar aquele que é digno de toda honra, toda glória, toda celebração. Pai, nós queremos manifestar nossa gratidão por esta noite, por estarmos aqui na Tua casa, diante de Tua santa presença. Agradecemos, ó Deus, pelo dia em paz, pelo Teu cuidado, Tua proteção e pelas Tuas provisões. Agradecemos ainda, ó Deus, pelas Tuas muitas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. E louvamos, ó Deus, pela Tua bondade para com a Tua igreja. Pedimos nesta noite que Tu tires do nosso coração tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que entristece o Teu Espírito, e Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ministre aos nossos corações. Nós estamos desejosos, ansiosos de ouvirmos a voz do Senhor, nosso Deus, esta voz que é poderosa, esta voz que é cheia de majestade. Abençoa a Tua igreja nesta noite, abençoa os familiares dos Teus filhos, os empreendimentos, os negócios, que eles possam prosperar, ó Deus, tudo para a Tua glória e para o Teu louvor e para a bênção da Tua igreja. Pedimos o trabalho do Senhor, a bênção nas congregações e também nas igrejas irmãs, que o Teu nome seja somente Ele honrado, celebrado e glorificado. Nós oramos com gratidão, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Fique quietinho, desliga os seus celulares e agora vamos ouvir a palavra do Senhor, né? Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Há um pouco mais de 2000 anos atrás, meus queridos, um jovem galileu, pregador itinerante, foi condenado pelo tribunal judaico e foi entregue ao tribunal romano para ser supliciado. E a Bíblia diz, meus queridos, nos 4 evangelhos, que Jesus foi levado para um monte chamado Monte Caveira ou Calvário, para ali ser executado, receber a sentença que tinha sido dada pelo tribunal romano, ou o tribunal judaico, e confirmada pelo tribunal romano. E a Bíblia diz, meus queridos, que colocaram aquele homem numa cruz, pregaram as suas mãos naquela haste e os seus pés também. E aquele jovem ministro, jovem pregador, jovem mestre Galileu, com a idade de 33 anos, ele foi levantado na cruz e ali
entregou a sua vida, morreu. Depois ele foi tirado da cruz, foi levado a um sepulcro que estava vazio, de propriedade de um membro do Sinédrio chamado José de Arimateia, e ali sepultado. E colocaram a pedra na porta do sepulcro, lacrando-a, e o tempo passou. No terceiro dia, diz a Bíblia, que desce um anjo dos céus, é um grande terremoto, aquela pedra removida, e aquele jovem Galileu, Jesus Cristo, levanta dentre os mortos e aparece vivos para testemunhas previamente escolhidas por Deus. Depois de 40 dias aqui na face da terra, com os seus discípulos, depois de dar instruções, mandamentos, ele é levado aos céus, ascende aos céus e assenta-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ali ele governa o universo e governa a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, a Bíblia, ela fala, no texto que foi lido, Paulo fez questão de enfatizar o teor da pregação dos apóstolos. Aquela morte na cruz, aquele homem que foi ali supliciado, crucificado, que era a morte mais degradante da época, era um castigo imposto pelo Império Romano para servir de exemplo e aos piores criminosos. E diz a Bíblia que aquele homem não tinha nenhuma culpa, e a culpa era nossa, como alguém já disse. A pregação apostólica, ela era centrada num Cristo crucificado. Paulo fez questão de dizer que os judeus procuravam sinais, os gregos buscavam sabedoria, mas nós, disse ele, apóstolo de Jesus Cristo, pregamos a Cristo e este crucificado. Amém, irmãos? Então eu queria nesta noite falar sobre esse Cristo crucificado. Eu sei que nós já conhecemos a história, o fato histórico, conforme está relatado nos 4 evangelhos, e conhecemos também a parte teológica desta expressão dita por Paulo: pregamos a Cristo crucificado. Eu queria logo começar, meus queridos, dizendo que o Cristo crucificado era a resposta de Deus ao problema maior dos seres humanos, que é a questão do pecado. Meus irmãos, nós queremos enfatizar nesta noite que a palavra de Deus nos revela que todos os seres humanos são pecadores aos olhos de Deus. Por um homem, disse Paulo, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Quando é que todos pecaram? Em Adão. Diz a Bíblia ainda que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então aquele ato aparentemente tão banal, aquela decisão de Adão e de Eva de tomarem daquele fruto que Deus tinha dito que eles não comessem, que se eles comessem certamente morreriam, aquilo foi uma tragédia na vida do homem e também de toda a sua descendência. Porque através daquele ato de desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo, entrou no coração do homem e matou toda a sua descendência. É por isso que a palavra de Deus diz que todos morrem em Adão. E diz a Bíblia que é o sangue que fará expiação pela alma. Então, a cruz de Cristo, o sangue que foi derramado naquela cruz, é a resposta de Deus para a questão do pecado do homem. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aquela morte de Cristo, aquele sangue derramado, meus queridos, ele é capaz, ele tem poder para perdoar todo e qualquer pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você que ainda não tem essa experiência no seu coração, precisa atentar para esta grande verdade revelada na palavra do Senhor. Porque só Jesus, só a sua morte na cruz do Calvário, que foi um sacrifício expiatório, tem poder para resolver o problema do pecado do coração do homem.
É a palavra de Deus que assim nos revela. Veja o que Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A Bíblia diz, meus amados, que Deus lançou sobre ele, sobre Jesus, na cruz do Calvário, a iniquidade de nós todos. Então todos os meus, os seus pecados, os nossos pecados foram lançados sobre Cristo na cruz do Calvário, e aquela morte, ela é uma morte sacrificial. Foi uma morte sacrificial porque Ele pagou o preço de nossa eterna redenção. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda coisa que eu queria falar nesta noite, irmãos, é que o Cristo crucificado é uma manifestação real, ou melhor, é a manifestação real do amor de Deus pelas suas criaturas. Talvez você que esteja aqui nesta noite não tenha ainda esta compreensão de como Deus ama você. O amor de Deus é tão intenso pelas suas criaturas que Ele levou Jesus a levar os meus, os seus e os nossos pecados. A história da Bíblia é a história do maior amor. Porque a Bíblia diz em João 3,16, que Lutero diz que é o Evangelho em miniatura. A palavra de Deus diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz também, lá em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você, meu querido, ama a Deus, saiba, porque Ele lhe amou primeiro, conforme diz a palavra do Senhor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja Deus por isso. Amém, queridos? Diz ainda a palavra do Senhor, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então Cristo crucificado, amém, além de ser a única solução para resolver o problema do pecado do homem, é também a maior expressão do amor de Deus por você. Louvado seja Deus por isso. Mas diz ainda a Bíblia, meu querido, que este Cristo crucificado, Ele é o único caminho, preste atenção, o único meio estabelecido por Deus para redimir o ser humano. O homem, na sua ânsia de agradar a Deus, de se comunicar com Deus, ele criou diversos caminhos. Mas, meus amados irmãos, a palavra de Deus está nos revelando nesta noite para o seu coração que há só um caminho que nos leva para o céu. Louvado seja Deus por isso. Jesus declarou em certa ocasião o seguinte: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, disse ele, vem ao Pai a não ser por mim. Diz a palavra de Deus ainda, quando Pedro estava ministrando aos sacerdotes, aos líderes religiosos de Israel, ele disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Diz ainda a Bíblia, meus amados irmãos, que Ele é o único mediador estabelecido por Deus para ligar o homem com o próprio Deus. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 e verso 6. Porque há um só Deus. A religião dos cristãos é a religião monoteísta. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é este mediador? Diz a Bíblia: Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo.
Então, meu querido, você que está aqui nesta noite, agora as portas dos céus já estão abertas para você através de Jesus Cristo. Só através dele nós podemos nos reconciliar com Deus, e conforme aqui a palavra do Senhor nos revela, que eu vou ler para os irmãos agora. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e expôs em nós a palavra da reconciliação. Diz ainda Jesus para nós nesta noite, através de sua palavra: eu sou a porta. Observe esta expressão: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagem. Amém, irmãos? Agora, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque está aberto este vivo caminho pelo qual nós podemos achegar a Deus. E prover a Deus que você que está aqui nesta noite já esteja reconciliado com Deus através de Jesus Cristo. Prover a Deus que você que está aqui nesta noite já tenha experimentado esta bênção de Deus no seu coração, porque você será uma pessoa bem-aventurada. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Porque hoje nós estamos, irmãos, vendo um evangelho que enfatiza somente natureza material para os crentes. E as pessoas se esquecem que a maior bênção que pode acontecer na vida de um homem é ele estar reconciliado com Deus através de Jesus Cristo. Este que é o vivo e verdadeiro caminho, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Mas deixa eu ir mais adiante um pouquinho. O Cristo crucificado, escute isso, é a garantia de vitória para todos que neles creem. Eu escrevi hoje um boletim e o título é o quê? Veja aí: Vencedor por Cristo. Nós, irmãos, estamos lutando contra 3 grandes inimigos que a palavra de Deus nos revela: o mundo, você mesmo e o diabo. Pastor, eu mesmo sou meu inimigo. Sim, a sua natureza pecaminosa, propensa ao pecado, é seu inimigo. E são inimigos formidáveis, que nós não podemos vencê-los a não ser através de Jesus Cristo. Mas deixa eu te dar uma notícia boa nesta noite: Jesus já venceu esses grandes inimigos por nós na cruz, louvado seja o nome do Senhor. Você que vem se arrastando, lutando, não consegue vencer o mundo, nem a carne, nem o diabo, eu queria que você nesta noite levantasse os olhos para o céu, confiasse em Cristo, porque Jesus já venceu esses inimigos lá quando ele morreu na cruz do Calvário, louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra diz que lá ele expôs a ignomínia ao desprezo as potestades, os poderes, aquilo que prejudica a vida do homem. Tudo Jesus já venceu por nós, louvado seja o nome do Senhor. E se ele venceu, nós também venceremos. Diz a palavra do Senhor. É por isso que Paulo declara que nós somos mais do que vencedores. Por quem? Por nós mesmos? Pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, pela nossa posição social? Não, queridos. São mais do que vencedores por Jesus Cristo. Paulo diz: graças a Deus por Cristo sempre nos conduz em triunfo. Deixa eu ler um texto aqui que é muito bonito, que Paulo escreveu à igreja de Colossos. Ele diz assim: quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, com Cristo, perdoando todas as ofensas, havendo riscado ou cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial,
removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então aquilo que a gente pensava que era uma tragédia, que era uma morte sem sentido, que a morte do Salvador, ela foi um grande brado de vitória, louvado seja o nome do Senhor. Para a igreja, para o homem redimido, para aquele que foi já reconciliado com Deus através de Jesus Cristo. E glória a Deus, irmãos, porque essa coisa é coisa grande, é bênção. Diz ainda a palavra de Deus: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aí você se pergunta, mas como é que eu não consigo me ligar nem a televisão na hora da novela? Como é que eu não consigo me ligar à internet para vir para a igreja celebrar a esse grande benfeitor de nossas almas? A Bíblia diz, meus amados, todo aquele que é nascido de Deus, amém, vence o mundo. Glória a Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, disse João, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Esta fé pequenininha que há no teu coração, meu querido, lhe fará você pisar o diabo, pisar os seus inimigos. Não estou falando no homem, estou falando no reino espiritual, no plano espiritual. Você é uma pessoa vitoriosa através de Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Veja que a palavra do Senhor diz em Apocalipse, capítulo 12, verso 11, e Ele os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Irmão, nós estamos assistindo uma igreja, estou falando em tese, que ainda não conseguiu vitória, ela sendo já vitoriosa em Cristo. Parece que a gente ainda não está vivendo aquilo que somos em Cristo, porque nós não estamos conseguindo ultrapassar esta barreira chamada mundo, esta barreira chamada natureza pecaminosa, com tantos caprichos, com tantas vaidades, com tanta prepotência, que precisa ser subjugada a Cristo e ao inimigo de nossas almas, o diabo. A igreja precisa, meu querido, experimentar na sua vivência cotidiana essa vitória constante, louvado seja o nome do Senhor. Porque esse Paulo diz que Deus sempre nos conduz em triunfo através de Jesus Cristo, isso quer dizer que você é uma pessoa que está vivendo de vitória em vitória, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Provérbios, a palavra do Senhor diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Eu queria nesta noite, Deus está mandando dizer: declare vitória. E você tem através de Jesus Cristo, porque na cruz Ele venceu todos esses grandes inimigos e expôs ao desprezo eterno. É Cristo que nos conduzirá em triunfo, louvado seja o nome do Senhor. É o grande comandante da igreja, é aquele que tem o controle do seu povo. Meus irmãos, o barco não afundou, nem afundará, porque Jesus é o grande comandante, louvado seja o nome do Senhor. Ele declarou a sua palavra poderosa: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Bendito seja Deus. Oh, Jesus morreu, que pena. A igreja passou muito tempo culpando os judeus. Sabiam disso? Na Idade Média, os judeus corriam um risco tremendo de perder a vida, e perderam milhares e milhares, porque a igreja, o mundo cristão da época, na Idade Média, culpava os judeus por aquela morte. Mas aquela morte de Cristo, a morte do Cristo crucificado,
era o grande brado de vitória de Deus para a vida da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Quando Pedro expôs perante, ou melhor, quando a igreja estava orando ao Senhor, diante de uma perseguição lá em Atos capítulo 4, ela disse: Senhor, se ajuntaram Herodes com os Pilatos, os gentios, o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão tinha determinado que se haveria de fazer, justamente levar Jesus à cruz. E o Cristo crucificado é o grande brado de vitória para a vida da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Você crê nisso? Mas deixa eu terminar essa mensagem. Pastor, tão cedo. Não tem problema não. É o que Deus mandou dizer para você nesta noite. Esta é a mensagem que deve ser proclamada pela igreja e crida pelos ouvintes da palavra de Deus. Então deixa eu falar um pouquinho só. Cristo crucificado é a resposta de Deus para o problema maior do homem, que é o seu pecado. Cristo crucificado é a manifestação real do amor de Deus pelas suas criaturas, pela sua igreja. Cristo crucificado é o único meio estabelecido por Deus para a redenção do ser humano, a sua salvação. Cristo crucificado é a garantia da vitória para todos que creem nele. E Cristo crucificado é a mensagem que deve ser proclamada pela igreja e crida pelos que ouvem a palavra de Deus. Olha, irmãos, o Evangelho está sendo anunciado hoje no nosso país. A grande maioria dos evangelhos é o Evangelho açucarado, não é o Evangelho de Cristo crucificado. Esse Evangelho está sendo pregado que só acena com bênçãos materiais, que está enlouquecendo a vida da igreja, está fascinando a vida da igreja, está despertando o sentimento egoísta na vida da igreja. Pessoas que só buscam a Cristo para ter bênçãos materiais, parecido com aquela situação, quando Jesus disse: vós me procuraste, não porque cresce, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Pessoas que procuram a Cristo só para receber bênçãos de natureza material. É o emprego, é a cura da enfermidade, é a solução do problema, é isso e aquilo. Mas, meu querido irmão, eu queria lhe dizer nesta noite que o Cristo crucificado, a morte e a ressurreição de Cristo, comemorada nesta noite através da ceia do Senhor, é a mensagem real do Evangelho que tem que ser proclamado pela igreja. Alguém já disse que a igreja que não prega o Evangelho, ela termina fechando as suas portas, e é verdade. Porque essa mensagem foi entregue à igreja. A palavra está na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que nós pregamos. Então a igreja não pode deixar de pregar essa mensagem, porque essa mensagem ela tem poder, irmãos. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja é a voz profética de Deus aqui neste mundo, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E todos que creem serão o quê? Salvos. Bendito seja o nome do Senhor. Então devemos evitar esforços, irmão, devemos nos organizar, devemos investir nesse ministério, porque Deus entregou essa mensagem para ser anunciada pela igreja. Quando Jesus estava encerrando os seus dias, o seu ministério terreno aqui na face da terra, ele convoca os seus apóstolos e dá a seguinte grande comissão: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Jesus prometeu que a sua igreja seria revestida de poder. Para quê? Para glorificar o ministério da igreja. Olhe, venha para esse ministério, porque aqui você tem poder. Para glorificar o pregador, o expositor da palavra. Para glorificar o cantor? Não, irmãos. A grande comissão foi dada para
anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, e quem crê nesta mensagem de todo o coração receberá de Deus uma bênção de natureza eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem preço o Evangelho, é de um valor incalculável. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra diz que a igreja seria revestida de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até o Gaza nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Este poder já foi derramado na vida da igreja, irmãos. Compete agora eu e você darmos condições para que esse Espírito poderoso que habita na igreja e no meu e no seu interior, coração, possa nos usar para que esta obra tenha a sua eficácia para a glória de Deus. Amém, irmãos? Paulo disse: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que palavra é? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E disse Paulo: dos quais eu sou o principal. O Salvador disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Veja o que Paulo disse, escrevendo na igreja de Corinto: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. E disse Paulo: rogamos-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então não há mais o que esperar. Eu vou estar falando na igreja hoje em Itabaiana pela manhã. O tempo de Deus chegou. E santificai-vos, porque amanhã é o advérbio de tempo. Deus tem pressa. Diz a palavra que Deus deu um sonho, 2 sonhos a Faraó. E José, ao interpretá-lo, disse que Deus tinha pressa, porque os sonhos eram os mesmos. Deus tinha pressa em fazer aquilo. Pois é, meu querido, Deus tem pressa em alcançar a sua alma nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Evangelho está sendo proclamado. E Paulo diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. E disse ele: rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Veja que o escritor dos Hebreus diz: ele diz, como escaparemos nós de negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmado pelos que a ouviram. Louvado seja Deus. Então, nesta noite, meu querido amigo, você que está aqui neste culto, Deus te trouxe aqui para falar ao seu coração com essa mensagem tão poderosa, que é a mensagem do Evangelho do Cristo crucificado. É por isso que Paulo diz: olha, eu não tenho nenhuma mensagem a não ser Cristo crucificado. É escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que cremos nesta mensagem é poder de Deus e sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus te abençoe nesta noite e te dê graça, que você saiba a partir de hoje que o Cristo pregado na cruz, ali está a solução para todos os seus problemas, a sua desgraça, as suas mazelas. Porque ali está o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ele é tirado da cruz, colocado no sepulcro, ao terceiro dia ressuscita poderoso. Amém, irmãos? Vigoroso. Todo o poder, toda a autoridade foi entregue nos céus e na terra. Ele é assunto aos céus depois de 40 dias de ressurreto e assentou-se à direita de Deus e hoje governa a igreja e o universo. Louvado seja Deus por isso. A minha vida, a sua vida, a nossa vida, a vida de todo ser humano está nas mãos de Cristo. Você crê nisso? A sua vida, a minha vida, a nossa vida, elas estão nas mãos de Cristo. Louvado seja Deus. E ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e das mãos do meu Pai ninguém as arrebatará.
Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus por isso. É por isso que a palavra de Deus diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse descanso só tem aquelas pessoas que creem de coração em Cristo, que são comprometidas por Ele. Feche os seus olhos. Nessa noite eu queria fazer um apelo bem rapidinho. Pode ser que alguém aqui nessa noite veio quebrantado, humilhado diante de Deus, ansioso que o pregador dê essa oportunidade para se entregar a Jesus. Eu queria fazer um apelo nessa noite. Eu sei que Deus vai fazer no seu coração, mas feche os olhos, peça a Deus que o seu Espírito opere, pelo menos uma alma nessa noite se renda diante dessa evidência do Cristo crucificado, que é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Parece um auditório praticamente todo é crente, mas quem sabe uma pessoa que a gente não conhece está aqui e quer entregar a vida a Jesus. Deixa os irmãos solfejar o hino, enquanto eu faria um apelo bem rapidinho, porque nós queremos orar por você nessa noite em nome de Jesus. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar o pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E ouvia falar desta graça sem par pelos céus do nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertei-me e não quis, ó Senhor, que por mim morreu na cruz. Toda a igreja. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Das pessoas que se encontram aqui nesta noite, eu gostaria de saber se tem alguém que quer entregar a vida a Jesus, para que eu possa orar por você. Bem rapidinho. É um momento muito importante, meu querido, porque Cristo crucificado é a solução de Deus para a sua vida em todas as áreas, inclusive pela questão do seu pecado. Alguém quer entregar a vida a Jesus nesta noite? Faça um sinalzinho, eu quero orar por você em nome de Jesus. Todos são crentes? Todos estão comprometidos com Cristo? Não vou insistir. Pai, Deus te abençoe e você considere Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, os gregos, mas para os que são chamados, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome